Paz do Senhor, irmãos. Vamos falar um pouquinho de Judas, Judas Iscariotes, o traidor, o apóstolo que traiu Jesus. E analisando bem, não é, de acordo com o comportamento de Judas, ele não era apenas um traidor. Era uma pessoa também que não tinha um bom caráter, não é? Não tinha um caráter bom e muito menos chegaria a ter um caráter cristão. Marcos 14, a Bíblia diz: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregariam em ocasião oportuna. Judas já havia negociado a entrega de Jesus, né? Já havia traído Jesus. Já havia negociado com os principais dos sacerdotes que o entregaria Jesus para eles. Mas iria esperar o momento oportuno de consumar a traição, não é verdade? Que já havia começado. E Jesus, na última Páscoa e a Santa Ceia com os 12, no versículo 21, Jesus fala: Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Não tinha necessidade de um Judas, de um apóstolo traidor, para que Jesus fosse preso e crucificado. Isso já era plano de Deus, determinação de Deus, e assim iria acontecer, com ou sem Judas traindo Jesus. E neste momento da celebração da última Páscoa, da Santa Ceia, você vê como que Judas participa com Jesus como se nada tivesse acontecido, se não tivesse feito nada contra o Senhor Jesus. Come com Jesus, olha nos olhos de Jesus. E Jesus faz essa revelação, não é? Judas teve oportunidade até o fim. Jesus deu oportunidade a ele até o final, para ele se arrepender e desfazer aquilo no coração dele, aquela maldade do coração dele. E depois Jesus anuncia para os discípulos que um deles iria traí-lo. E os discípulos começam a perguntar: Mestre, quem de nós irá trair o Senhor? E em João também relata essa mesma passagem, não é? A celebração da última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor. Versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eu fico imaginando, não é? Jesus, toda vez que olhava para Judas, sabendo que ele iria traí-lo, e o tratava com amor, dava a ele as mesmas oportunidades. E Judas, sendo bem tratado por Jesus, recebendo o amor de Jesus, ainda perseverou nesse mau intento de traí-lo. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal e disse para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, pedaço de pão molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, Jesus revelou aos outros 11
quem era o traidor. Às vezes as pessoas podem dizer: Judas estava endemoniado, por isso ele fez isso. Foi o demônio. Não. As pessoas fazem o que fazem por vontade própria, com sentimento próprio, por intenção própria. As pessoas fazem, expõem aquilo que elas já conceberam em seu coração. Se o coração é bom, vai conceber boas coisas. Se o coração é mau, irá conceber coisas más. E o coração é a fonte de onde saem as intenções, as imaginações. E Jesus deixou bem claro que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Jesus deixou bem claro que uma fonte boa jamais vai jorrar água ruim. E deixou bem claro que uma fonte ruim jamais irá jorrar água boa. Fonte boa, água boa. Fonte má, águas más. Não era o diabo que foi lá entregar Jesus, negociar a traição de Jesus e esperar o momento oportuno de entregar de Jesus, de desferir o golpe, vamos dizer assim, de consumar aquele plano maligno. Isso tudo era a perversidade do coração de Judas. E está na Bíblia para nós podermos entender como que as pessoas podem ser más. Do nosso lado, do seu lado, comendo com você, bebendo com você, olhando nos teus olhos e já imaginando o seu mal e procurando o momento oportuno para consumar aquela maldade que está no coração delas. Mas não é o diabo, porque Deus dá o livre-arbítrio, Deus não interfere nas decisões de ninguém, Ele aconselha e ensina. Então também não permitiria o diabo forçar ninguém a nada. E isso é bem claro aqui no versículo 27. Depois que Jesus disse para os apóstolos: aquele que molhar o bocado e der para comer, esse é o traidor. Então Jesus molhou aquele bocado, aquele pedaço de pão e deu para Judas Iscariote. E após ter dado aquele bocado molhado, dado para Judas, olha o que a Bíblia fala no versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Naquele momento, Satanás entrou em Judas Iscariote. Naquele momento, mas Judas já havia concebido a traição em seu coração, já havia negociado a traição de Jesus em seu coração, já havia consumado, negociando com os sumos sacerdotes, já estava convivendo com Jesus como se fosse amigo de Jesus, mas na verdade ele era um inimigo, um traidor, uma pessoa de um caráter ruim, de uma maldade grande, não é verdade? E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Jesus disse: o que você tem para fazer, faz de uma vez, Judas Iscariote. Para que esperar mais? Faz de uma vez. Que a minha oração é que o Senhor Deus nos livre dessas pessoas, que convivem junto de nós, ao nosso lado, imaginando, intencionando o mal contra nós, esperando o momento oportuno para fazer algo. Que o Senhor Deus nos livre de pessoas ruins assim, que dizem ser amigas, mas não são, que dizem querer o nosso bem, mas não querem o nosso bem, que dizem estar junto de nós, mas já está planejando, aguardando o momento certo de executar a traição, ou seja lá o que for, não é verdade? Que o Senhor Deus nos abençoe sempre, nos livre do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.